Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, é dia de crimes que ficaram na memória. Você sabe, né, pessoal? Mas hoje, mais uma vez, nós vamos deixar de lado aí o nosso quadro, que eu sei que vocês acompanham com atenção aqui, né, pessoal? Mas estão acontecendo coisas aí no presente que a gente não pode deixar de estar trazendo aqui para vocês informação. São informações importantes, são informações relevantes que estão acontecendo, né, nos dias atuais, mas em breve a gente volta aí com o nosso quadro tradicional das segundas-feiras, crimes que ficaram na memória. Eu sei que vocês acompanham com atenção. Hoje mesmo estive dando uma olhada, vi que vocês estão assistindo vídeos mais antigos que eu já fiz a respeito do tema, né, pessoal? Minha gratidão a vocês. Em breve, né, eu peço aí um pouquinho da compreensão, vocês que costumam assistir ao quadro, um pouquinho da compreensão, que já já a gente volta aí com crimes que ficaram na memória, mas nós vamos falar no dia de hoje sobre Alexandre de Moraes, que prestou aí uma entrevista ao jornal americano The Washington Post e também no blog da Andréa Sadi, ambos no site do G1, né, pessoal, falando aí de uma importante decisão que ele tomou aí a respeito da Lei Magnitsky, que foi aí, tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes, que além de ser sancionado com a perda de visto de entrada lá nos Estados Unidos, também foi afetado com a Lei Magnitsky, né? Então, teve uma importante decisão tomada pelo Flávio Dino, né? Então, a gente vai falar primeiro sobre a entrevista do Alexandre de Moraes e depois a gente fala sobre Flávio Dino, né, pessoal? Em entrevista ao Washington Post, Moraes diz que não vai recuar nem um milímetro. O ministro deu entrevista ao jornal americano sobre sanções impostas a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu uma entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, divulgada hoje, segunda-feira, dia 18, e defendeu que não pretende recuar de suas decisões sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, o ministro afirma que não existe menor possibilidade de recuar nem um milímetro sequer, apesar das sanções impostas contra ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido, disse aí a publicação. Vamos continuar aqui, né, pessoal? Moraes foi sancionado pela Casa Branca pela Lei Magnitsky, chamada de pena de morte financeira, e usada para punir estrangeiros, como já vimos aqui, né, pessoal? É só entrar aí no canal, aqui no Justiça em Foco Notícias, tem todas as informações aí que ocorreu com o ministro Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, né, o que ela significa. O governo norte-americano alegou que o ministro do STF promove caça às bruxas contra Bolsonaro, apesar da ação penal ocorrer conforme os trâmites tradicionais da justiça brasileira. Ele também foi alvo de críticas de integrantes do alto escalão do governo Trump e do próprio republicano. Segundo o governo americano, com a decisão, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, só que não, né? Porque ele não tem nenhum bem lá nos Estados Unidos, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele também, só que não, porque não existe nenhuma empresa ligada ao Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Em relação ao visto, também já havia 2 anos em que ele não tinha aí pedido aí o visto, né, dele não tinha sido atualizado, né, pessoal, já tinham 2 anos, estava sem validade. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. Julgamento no STF. Na última semana, a primeira turma do STF marcou o julgamento do núcleo crucial da chamada trama golpista, do qual participa Bolsonaro. O caso será julgado entre 2 e 12 de setembro, conforme a agenda divulgada pela Corte. Na entrevista, Moraes citou o julgamento e foi chamado pelo jornal norte-americano de xerife da democracia. O Washington Post também afirma que os decretos expansivos do ministro reverberaram no mundo inteiro, em menções às sanções impostas a redes sociais, principalmente aí a de Elon Musk, né? Entendo que, para uma cultura americana, seja mais difícil compreender a fragilidade da democracia, porque nunca houve golpe lá, disse Moraes ao jornal. Mas o Brasil teve anos aí de regimes autoritários, a gente não pode dizer o nome aqui, né, pessoal? Regimes autoritários, como, por exemplo, com Getúlio Vargas e outros 20 anos de regime militar e inúmeras tentativas de golpe.
Quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva, prosseguiu aí o ministro. Sobre as críticas de apoiadores do ex-presidente em relação à ação penal que tramita contra ele e aliados na corte, Moraes disse que se tratam de narrativas falsas que atrapalham o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, que são aliados históricos. O governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa de 50% a produtos brasileiros importados em território americano. Filho do ex-presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, está nos Estados Unidos desde fevereiro e se diz responsável pela interlocução com o governo Trump que resultou nas sanções. Essas narrativas falsas acabam envenenando o relacionamento. Narrativas falsas sustentadas pela desinformação, disseminada por essas pessoas nas redes sociais, afirmou Moraes em entrevista. Então, o que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas, disse aí Alexandre de Moraes. O ministro também foi questionado sobre as sanções norte-americanas e as restrições impostas a ele, além das críticas e ameaças. É agradável passar por isso? Claro que não é agradável, mas é preciso defender a democracia. Segundo ele, enquanto houver necessidade, a investigação continuará, pessoal. Pois é, essa foi a entrevista aí de Alexandre de Moraes. Vamos falar agora sobre Flávio Dino, mas antes da reportagem aqui falando sobre o Flávio Dino, aqui no blog da Andréa Sadi, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já confia em nosso trabalho, que já se inscreveu, que já deixou o seu like, seu comentário, que já nos segue nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então deixa aí seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda no engajamento. E o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez? Conheça os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, pessoal. Vamos então aí falar de Flávio Dino, né, no blog da Andréa Sadi, repórter do G1 e da Globo News. Sem citar Magnistic, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Ministro afirmou que qualquer bloqueio de ativos, pessoal, deixa eu ver aqui, de ativos bloqueio de ativos ou cancelamento de contratos com base em ordem de outro país depende de autorização do STF. Decisão foi tomada em processo de disputa entre Instituto de Mineradoras e municípios brasileiros que procuraram a justiça inglesa. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos ver o que diz aqui, né, o blog da Andréa. Sem citar a lei Magnistic, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu nesta segunda-feira, hoje dia 18, restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros por parte da empresa ou órgãos que operam no Brasil. Desse modo, ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes ou atos unilaterais de estrangeiros, disse Flávio Dino. A determinação consta de uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, contra ações judiciais movidas por municípios brasileiros na Inglaterra. O ministro, entretanto, estabeleceu que este impedimento vale também para leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares. A Magnistic é uma lei dos Estados Unidos que permite punir financeiramente cidadãos estrangeiros. Ela permite, por exemplo, impedir que uma pessoa tenha cartão de crédito de grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos ou que contrate serviços de empresas que atuem no país. Seu uso contra o ministro Alexandre de Moraes foi imposto no dia 30 de julho por um ato administrativo do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, com base numa ordem executiva de 2017 de Trump. Na decisão desta segunda-feira, Dino afirmou ainda que qualquer bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou outras operações depende de expressa autorização do STF.
O ministro determinou que o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN e outras organizações do Sistema Financeiro Nacional fossem comunicadas da decisão. O que é aí a Lei Magnitsky? Vamos falar mais uma vez, né, pessoal? Você que já assistiu nossos vídeos, mas vamos relembrar, né? O que prevê aí essa lei? As sanções propostas pela Lei Magnitsky são descritas como bastante pesadas e alguns chegam a chamá-la de pena de morte financeira. Caso seja aplicada a uma pessoa, não pode ter cartão de crédito de nenhuma das grandes bandeiras que operam nos Estados Unidos. Quem sofre a sanção não pode ter conta em banco nos Estados Unidos. Caso o banco permita, ele próprio não poderá operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Instituições financeiras do mundo podem ser obrigadas a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de crédito de pessoas sancionadas. Além disso, a pessoa pode ser impedida de ir aos Estados Unidos ou ter o seu visto cancelado. Foi o caso aí do ministro Alexandre de Moraes, né? Tanto na questão do visto, como também foi afetada pela Lei Magnitsky. A aplicação da lei também acarreta uma questão reputacional, pois a pessoa entraria para uma lista de sancionados que inclui violadores sistemáticos, costumazes e brutais de direitos humanos, né, pessoal? Isso aí é muito triste, né? Uma situação bastante complicada, mas é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Muito obrigada a você que ficou até o final do nosso conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.